Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha na entrada do Sol, no trânsito do Sol, no signo de Libra. Nós tivemos essa troca de energia, tivemos o equinócio, inclusive eu fiz aí o equinócio de Libra para vocês, o vídeo, que foi uma conversa mais descontraída, foi mais para explicar alguns pontos, mas eu vou deixar aqui no izinho para vocês essa informação aí desse vídeo, tá? Mas vamos agora entender o que a gente pode trabalhar, como que a gente pode aproveitar essa energia, né? Como que a gente pode dar vida a essa energia libriana, entender o que é o signo de Libra melhor e como que o Sol atua aí. Lembrando que tanto o Sol quanto o Marte são forças que têm muita afinidade com o signo de Áries, inclusive o Sol aqui em Áries fica exaltado. E quando o Sol entra no signo de Libra, na verdade, essa energia fala muito do eu, é muito focado em si mesmo, né? Traz a questão do ego, né? Para a gente poder trabalhar e lapidar o ego. Inclusive o Sol rege o signo de Leão, então a gente já subentende que o Sol aí ele fica um pouquinho estranho, né? Ele se sente um pouquinho fora do ninho aí, como se fosse um estrangeiro mesmo nessas energias librianas, porque o signo de Libra ele foca no outro, né? Ele foca na relação do outro, na percepção do que acontece no mundo fora de nós, ou seja, agora é hora da gente observar o que acontece fora da gente. Só que essa observação, ainda mais quando o Sol e Marte estão juntos aí, essa observação do outro, de olhar para fora, na verdade é uma observação que vai trazer informações para dentro, para o eu. Aquilo que de repente está sendo espelhado fora da gente é aquilo que a gente não compreende ou não tem bem trabalhado dentro da gente. Então a gente acaba atraindo pessoas que trazem características ou situações que são essas situações que trazem esse aprendizado, que faz a gente passar por esse aprendizado e depois dessa experiência a gente experimenta e aprende o que essa mensagem estava oculta dentro da gente queria dizer. Mas o signo de Libra não representa só isso, né? Como isso ficou bastante enfatizado no vídeo que eu fiz sobre o equinócio. Mas aqui o que a gente tem? A gente tem Libra que fala também sobre beleza, harmonização, equilíbrio, justiça, fala sobre estética, tem muita relação com ética, com finesse. É uma energia muito política, assim como o diplomata. O arquétipo de Libra trabalha muito para o outro no sentido de direitos, porque o signo de Áries ele luta muito por si, né? Ele luta muito pelos seus próprios direitos. Eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, eu tenho o direito de ter as minhas vontades, independente do que você queira ou não queira. Já aqui não, é uma luta voltada mais para o outro, quando, por exemplo, uma pessoa percebe outra passando por um processo injusto, né, por abusos ou qualquer coisa assim. Geralmente essa energia, ela quer agarrar, né, quer trazer para si a responsabilidade de cuidar dos direitos que aquela pessoa tem, né? Por isso que aqui se formam muitos advogados. Quem tem muitos planetas ascendente ou planetas fortes no signo de Libra, geralmente tem uma tendência aí às leis, né, aos direitos, principalmente direitos humanos. Se tiver ainda um Saturno, se tiver um Urano, se tiver aspectos com Aquário, nossa, direitos humanos ganha muita força, mas são os direitos, né, que as pessoas têm e essa energia luta por esses direitos, estuda os direitos, lembrando que o signo de Libra é um signo mental, de ar, então aqui tem o estudo, tem o conhecimento, tem um lado intelectual, mas esse intelecto ele é adquirido, esse conhecimento ele é adquirido para poder ajudar os outros, né, principalmente nos direitos que essas pessoas têm. Não por acaso, o símbolo da justiça ou dos advogados geralmente é a balança, né? A balança da justiça. Então a gente tem essas características. É claro que essa energia fala sobre harmonização de ambiente, harmonização nas relações, harmonização decorativa, moda. Por que moda? Moda é um estudo de harmonização de cores, de cortes, de estilos, ou seja, o signo de Libra ele consegue encontrar e estudar estilos, cortes, cores e faz essa combinação toda e cria algo exuberante aí. Por isso que a moda está muito relacionado aqui. E o signo de Libra também fala sobre estética física, né? Com Marte aqui dentro, sim, é muito possível de muitas pessoas sentirem a necessidade de repente de mudar a sua aparência física para poder impactar de uma forma melhor
ou sei lá, mais segura em relação ao outro, ao mundo externo a ela. Então aqui também fala sobre essas questões cirúrgicas, né, plásticas e coisas do tipo. E obviamente o signo de Libra também tem relação com a arte aqui, né, uma energia muito artística, mas é uma arte que é diferente, por exemplo, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, de Leão. Todos esses são artísticos. Peixes também é muito artístico. Aqui é uma arte mais refinada, é uma arte mais polida, mais estilizada e geralmente muito, muito, muito harmônica. O Sol entrando aqui, ele aciona tudo isso, ou seja, o foco acaba indo para esses assuntos. É claro que o Sol entrando aqui, ele fala muito a respeito da relação que a gente tem com as pessoas e da necessidade de dar vida a essa relação, ou seja, não importa qual tipo de relação que você queira ter. Você pode querer ter uma relação amorosa, ou de repente você quer ter mais sócios, mais parcerias no seu trabalho, fazer mais collabs por aí. Ou seja, isso tudo é o Sol em Libra, porque esse Sol ele chama, ele pede para que a gente não faça as coisas sozinhos, para que a gente não pense sozinho, para que a gente não realize, não crie sozinho. É mais gostoso criar junto, é mais gostoso fazer junto com alguém do que fazer sozinho. O sozinho é muito Áries, mas a gente não pode esquecer que o regente de Libra, que é Vênus, está no signo de Escorpião. E o signo de Escorpião é um signo muito introspectivo, é um signo muito desconfiado, muito detalhista. Ele precisa sentir segurança, saber com o que está lidando para poder fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Então, se a gente tem aí a Vênus com o Sol transitando aqui em Libra, em Escorpião, inclusive o signo de Escorpião é um signo feminino, mesmo sendo regido por Marte também, né? Mas o signo de Escorpião é um signo feminino, ele é um signo introspectivo, passivo, da polaridade negativa. O que simboliza isso? Justamente o que eu estava falando antes. Simboliza que a Vênus ela não vai trabalhar a energia libriana de uma forma tão espontânea, tão solta, tão aberta, tão despreocupada, muito pelo contrário. Talvez este momento seja um momento em que a gente comece a se relacionar com as pessoas, a gente sinta vontade de fazer mais collabs, mas talvez a gente tenha aquela necessidade de fazer collabs, parcerias, alianças com pessoas que a gente sente segurança, com pessoas que a gente conheça, com pessoas que a gente sabe quem é, que a gente sabe até onde vai, mas ainda assim, sempre a gente pode ficar sempre com um pé atrás diante das situações, porque o signo de Escorpião é um signo que ele é meio detetive, ele é um signo meio desconfiado, com 2, 3, 5 pés atrás diante de toda a situação, a não ser aquela que ele se sinta realmente seguro e confortável. Aí sim, ele trabalha com essas pessoas. Então, por mais que a gente tenha essa energia de Libra muito forte aí, muito exteriorizada, buscando muitas relações, é importante a gente levar em consideração a Vênus aí no signo de Escorpião, que pode mudar um pouco as características. E também lembrando que nós estamos com Mercúrio, e Mercúrio vai retrogradar, está conversando com Plutão aqui. Marte e Sol vão fazer conjunção no signo de Libra, ou seja, nós estamos em um momento muito desafiador dessa energia libriana, um momento muito desafiador relacionado ao outro, a nossa relação com o outro, no qual essa relação pode trazer grandes transformações para a gente internas, porque nós temos planetas pessoais aqui muito fortes, voltado para o eu, para nossa persona, para nossa individualidade, e muito provável que a gente venha a perceber muita coisa dentro da gente, aprender muita coisa dentro da gente. Mercúrio está aí dentro, Mercúrio é o planeta do aprendizado, ele retrogradando simboliza que a gente vai ter que rever alguns conceitos, algumas ideias, algumas verdades que foram afirmadas por nós mesmos e que de repente a gente pode descobrir outro sentido, e essa outra definição, esse outro sentido pode trazer alguma crise significativa para nós, principalmente naqueles assuntos que são muito valiosos, que têm muita importância para a gente. Então, pessoas, situações, alianças, acordos, sociedades que de repente são muito importantes, podem passar por momentos aí de transformações, e toda transformação, de certa forma, traz o sentido da crise, né? Porque quando a gente passa por uma transformação, é porque a gente está saindo de uma zona de conforto, né? E nós temos aí Vênus também, né? O Sol entrando
entrando aí no signo de Libra, a gente tem a Vênus fazendo oposição ao Urano, que convida justamente a essa mudança, a essa transformação, a esse progresso, né? Para progredir, para ir para um nível acima, é importante cortar as raízes daquilo que está estagnado, daquilo que está parado, daquilo que está obsoleto e simplesmente seguir adiante. E seguir adiante, como Aquário adora fazer, não é tão fácil para essas energias. O Sol ele entrou aí no signo de Libra no dia 22 de setembro, às 16 horas e 20 minutos foi o horário que o Sol entrou aqui, foi o horário do equinócio. O equinócio é quando a gente tem a duração da noite e do dia iguais, então nós temos aí um período de equilíbrio e justamente nesse período de equilíbrio é quando a gente pode buscar este equilíbrio dentro da gente, é quando a gente pode vislumbrar aquilo que a gente quer trazer para o tal, para o caminho do meio, e é também a busca da iluminação, tanto interna quanto externa, né? Não importa em qual hemisfério você esteja, de alguma forma aqui é quando a gente busca a iluminação, tanto no equinócio de Libra quanto no equinócio aqui de Áries, tá? Sempre que o Sol ele transita aqui pelos equinócios, é um momento de iluminação, tá? É o caminho do meio onde a gente enxerga uma luz central e não polarizada. E a iluminação está no caminho do meio. Bom, vamos lá, vamos entender como é que esse Sol vai trabalhar. Opa, passei para Years aqui, deixa eu botar aqui Days. O Sol ele transitando aqui, ele vai como todos os outros planetas. Assim, é importante dizer que tem aqui um símbolo novo que eu coloquei, que é a parte do espírito, tá? A gente tem a parte da fortuna, que é esse aqui verdinho, e eu coloquei agora a parte do espírito, que é muito importante também, que tá aqui, tá? Esse Szinho no círculo no meio, tem também um símbolo que é um círculo com um risco, tá? No meio, assim também vocês podem encontrar esse símbolo aí para a parte do espírito. Mas isso é assunto para outro vídeo, é só para quem quiser, quem perceber aí e perguntar. Esse Szinho aqui é a parte do espírito, assim como tem a parte da fortuna. São partes árabes, tá? Que estão aqui. Bom, aí a gente tem o Sol fazendo esse grande triângulo, formando esse grande triângulo de ar, mais uma vez, dia 26 de setembro, aí a gente já sente isso fortemente, junto com Marte ali já conversando, inclusive tem vídeo aqui falando sobre o trânsito de Marte, o trânsito de Mercúrio retrógrado, tem muita informação, esse signo de Libra aqui tem bastante informação, eu nem vou me alongar muito aqui, porque já tem muita informação sobre os planetas e os trânsitos que vão acontecer aqui. Então, mais uma vez, a gente tem aí esse grande triângulo de ar, facilitando demais a gente a compreender de uma forma bem consciente as nossas relações, o que precisa ser ajustado, consertado. Então são aqueles aspectos que facilitam o entendimento, a compreensão e também o retorno de assuntos que não estão claros para a gente, que precisam ser esclarecidos. Então a gente tem aí Saturno retrógrado também conversando com Marte, com o Sol aí, então a gente tem essas questões aí do passado para passar a limpo, além de Mercúrio já começa a retrogradar aqui, fazendo aí uma quadratura para Plutão, praticamente estacionado aqui, então a gente tem aí Mercúrio conversando com Plutão de uma forma muito forte, muito poderosa, só quando ele voltar aqui e passar de novo é que a gente vai poder ter aí algumas respostas para as questões que a gente para as crises talvez que a gente venha a passar agora, ou para aquelas situações que a gente observa fora da gente, na relação com o outro, que a gente vai talvez querer xingar o outro, falar, nossa, que pessoa é essa, tá falando isso, tá apontando aquilo, tá me prejudicando naquilo outro, e de repente, quando voltar, talvez a gente tenha uma compreensão diferente daquilo, ou caso esteja realmente acontecendo, pode ser que as coisas se ajustem no sentido, olha, aquilo que foi dito aqui foi entendido de uma forma, mas na verdade o sentido dele é esse, tá? Então isso aí pode acontecer e muito durante esse período. Lembrando que o Sol ele anda cada dia 1 grau praticamente, tá? E aí ele faz também, o Sol vai fazer aí uma oposição a Quirón, mais uma vez Marte e Sol fazendo oposição a Quirón, iluminando completamente. Quirón tá aí ficando como uma lua cheia, só que ao invés da lua a gente tem um Quirón cheio, todo iluminado, simbolizando que nós estamos sim olhando para as nossas feridas, para as questões que nos doem, para as questões que precisam ser curadas, e também é aquilo que a gente precisa apaziguar, equilibrar, resolver
descobrir, ver os direitos que a gente tem ao lidar com essas feridas. Então, assim, é pegar todos os assuntos librianos, tentar deixar essas feridas bem mais leves, ao invés de ficar pesadas e intensas. Apesar de que Vênus está ali no signo de Escorpião também, e é isso, gente. Vênus está ali no signo de Escorpião. Então nós temos aí a oposição, essa oposição ali a partir do dia 30, do dia 1º de outubro, a gente já começa a sentir essa oposição exata, e o Sol está cada vez se aproximando mais de Marte. Então os assuntos do eu vão ganhar força conforme a gente for se relacionando, conforme a gente for saindo das caixinhas, saindo das nossas casas, encontrando e se relacionando com pessoas. Essas questões pessoais vão vir com tudo. Então, sabe aquela ferida que de repente na pandemia você há muito tempo sem ver aquela pessoa, de repente encontra aquela pessoa, ou reencontra, Saturno retrógrado, reencontra aquela pessoa, e aquela pessoa volta com aquele assunto que não ficou bem esclarecido lá atrás, e agora é hora de colocar os pingos nos is. Mas na verdade os pingos nos is só vão ser colocados quando Mercúrio começar a andar direto aqui novamente. É quando coloca o pingo no i, é quando a coisa é resolvida. Então aqui pode ser que a gente seja remexido internamente para que a gente trabalhe os assuntos internos que estão feridos, que estão doendo, que precisam de transformação, precisam passar por uma catarse. Pronto, a gente passa por isso e depois Mercúrio vem ajudando a resolver essas questões, tá? Então a gente tem aí no dia 3, dia 2, dia 3 a oposição exata, e aí nós temos o Sol então começando a fazer um quincúncio pro planeta Urano em Touro, sendo que esse planeta Urano ele está vinculado a Vênus, que está ali em Escorpião também, e Marte, que também rege Escorpião, está junto com o Sol aí. Isso aqui também simboliza momento de crise, mas é uma crise que a gente pode passar, uma crise existencial, uma crise de relacionamento, uma crise de entendimento das nossas relações. Talvez seja aquele momento que a gente olha assim e fala, caramba, não estou encaixando as coisas nos seus devidos lugares, está tudo fora do lugar, eu preciso me esforçar mais para entender o outro, ou eu preciso me esforçar mais para fazer o outro me entender. E aqui é como se fosse mais um Quiron, né, cutucando a gente. Esse quincúncio ele cutuca, ele incomoda e ele exige da gente um pouco de esforço, principalmente esforço mental, no sentido de compreensão e entendimento das ferramentas que podem ser usadas para trazer para o entendimento aquilo que está confuso. Então esse aspecto aí ele está bem forte aí. No dia 6 de outubro a gente vai sentir bastante isso. E logo depois a gente tem o Sol aí, o Sol vai fazer a linda conjunção aí com Marte, né? A gente tem aí dia 7, dia 8, Sol e Marte fazem essa conjunção, o Sol passa Marte passa a ser matutino e não vespertino mais, ou seja, Marte nasce antes que o Sol, vai começar a nascer antes que o Sol, ele ia se pôr antes do Sol, então isso tem um simbolismo também, mas a gente tem aqui essa conjunção que representa muito essa transformação interior, né? Só que aqui a Vênus já vai estar no signo de Sagitário, então no momento que a gente tem essa conjunção é como se houvesse um novo entendimento, uma libertação, um otimismo, uma abertura de leque de possibilidades, de entendimentos, ou seja, a gente fica mais leve, apesar de tudo, é como se a gente sentisse assim, caramba, agora as coisas vão começar a fluir. E o Sol, ele já começa aí também a fazer aspectos para Júpiter ali e também Saturno, tá? Na verdade, Plutão. E aqui nós temos também o Sol fazendo conjunção, né, com Mercúrio. Então, além de tudo, nós temos o entendimento. A gente tem Marte, Mercúrio e Sol conjuntos no signo de Libra, muito poderosos. Isso aqui vai mexer muito com o nosso intelecto, muito com a nossa mente. A nossa mente vai ficar a 1000 por hora. Mas sabe quando a gente fica sozinho para pensar nas coisas e a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão? É mais ou menos isso que pode acontecer aqui. Não pense sozinho, pense em conjunto, converse, fale com as pessoas, compartilhe as suas ideias, os seus questionamentos, as suas dúvidas, esclareça as coisas, chame a pessoa e fale, olha, você está entendendo isso? Eu estou falando a língua A, quincúncio, e você está falando a língua B, quincúncio. Eu preciso entender a linguagem A e você precisa entender a linguagem B para que a gente consiga criar um diálogo C aqui, né? Então é mais ou menos isso, e é claro, né, gente, esses planetas já estão conversando com Plutão ali e Júpiter ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente passa por uma crise de repente de tentar mostrar
aquilo que a gente tem de potencial, né, que é a energia capricorniana, que é aquela força que está acima, no ponto mais alto do zodíaco, aonde os resultados daquilo que a gente sente internamente aparecem nos frutos do topo da árvore ali, então não tem como a gente esconder, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma possibilidade de compreender as coisas de uma forma nova, de ressignificar sentidos que de repente o próprio grupo, aquele grupo que de repente você sentia que te apontava, que te criticava, que fazia fofoca ao seu respeito, de repente esse mesmo grupo pode trazer um novo entendimento, uma nova percepção para você e com isso ressignificar padrões de pensamentos e entendimentos que você tinha. Então pode ser um momento de muita transformação, mas de uma forma otimista, lembrando que a Vênus está ali no signo de Sagitário agora. E lembrando, a Vênus vai fazer conjunção com o nó do Sul, que está em Sagitário, que o regente é Júpiter, e também fazendo oposição para o nó do Norte em Gêmeos, em qual o regente é Mercúrio. Então aqui tem um casamento lindíssimo de informações que podem trazer realmente um novo entendimento, uma nova percepção e uma mudança de conduta social e coletiva muito grande para a gente. Talvez essas mudanças internas podem trazer essas mudanças externas lindamente para todos nós. Mas é claro, o processo não vai ser fácil, porque nós estamos falando aí de quadratura com Plutão, sendo que Mercúrio ainda está retrogradando e também nós estamos colocando muitos pingos e muitos is. Aí a gente tem Mercúrio então chegando a 10 graus e ficando estacionário e direto, né? Então aqui ele chega a 10 graus, aqui ele estaciona no dia 17 de outubro, e aí a gente tem esses aspectos ainda acontecendo com Júpiter e Saturno, com Júpiter também estacionado e Plutão ao mesmo tempo, mas é o momento em que as coisas começam a vir para uma solução, a gente já começa a enxergar a luz no fim do túnel e as transformações começam a acontecer, ajudando a gente a colocar os famosos pingos nos is que são necessários colocar. E que vai ser muito bacana esse momento, porque sim, as questões podem ser muito bem resolvidas a partir daqui. Só que, lembrando, a Vênus, ali no fim do ano, ela vai retrogradar aqui no signo, a 26 graus de Capricórnio, ela vai retrogradar também, então os assuntos librianos e taurinos ainda serão revisados quando a Vênus retrogradar. Tá? Então a gente está em um período de muitas revisões aí dos assuntos librianos, taurinos e venusianos das nossas vidas, tá bom? E aí no dia 23, o Sol entra no signo de Escorpião, 1h da manhã, eu acho, 1 e pouquinho, o Sol entra no signo de Escorpião, e aí a gente vai começar a falar sobre essa outra energia, uma outra energia totalmente diferente da energia libriana, se bem que a gente vai ter um pouco dessas características escorpianas na energia libriana, porque a Vênus estará grande parte do tempo transitando em Escorpião, tá bom? Gente, esse é o vídeo falando sobre o trânsito do Sol no signo de Libra. Lembrando que os librianos vão fazer aninho aí, vão ter o retorno solar com esses aspectos que eu mostrei aí para vocês. Então que vocês passem por um ano novo muito transformador. Feliz aniversário para todos os librianos. Lembrando que o signo de Libra não é um signo indeciso, não é um signo desequilibrado, mas essa energia ela pede para que a gente decida as coisas, para que a gente busque o equilíbrio, mas o equilíbrio ideal e perfeito não existe, a gente vai sempre oscilar entre um e outro. É claro que as escolhas são sempre muito difíceis, porque quando a gente escolhe um caminho ou uma coisa, a gente de certa forma está renunciando a outra. Muitas vezes a gente quer ter tudo, ainda mais, né, na energia de Touro, a gente quer ter tudo, guardar tudo pra gente. Quanto mais coisa, quanto mais acúmulo tem, essa energia gosta disso, né? Mas a gente está com Urano aqui e Urano está pedindo pra gente soltar também. Então, assim, é claro que essa energia libriana fala sobre escolhas, sobre renúncias e fala sobre a busca do equilíbrio e não o equilíbrio perfeito. Não existe o equilíbrio perfeito. A gente vai sempre oscilar. Uma hora a gente vai estar em uma frequência, outra hora a gente vai estar em outra. Isso faz parte, mas o importante é a gente focar na luz do meio, do tal, do caminho do meio.
combinado? Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!